Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos dando continuidade ainda ao capítulo 3 de Apocalipse, nessa leitura da Bíblia em ordem cronológica. E no último vídeo terminamos falando quanto que o diabo quer imitar as coisas de Deus e ele tenta fazer isso. Ele é o genérico, das coisas de Deus. Ele faz, mas sem perfeição. Bom, nós vamos seguir ainda a leitura desse capítulo 13 e vamos dar continuidade a ela. E como sempre peço que você dê o seu gosto, você vai aprovar o nosso trabalho dando o seu gosto e partilhando também com outras pessoas. E como sempre começamos lendo. Meu Deus, louvado seja o teu nome que nos deu a tua palavra e que revela a nós a tua vontade, que o Senhor venha tocar nessa palavra e em cada palavra seja revelado pelo teu Espírito no mais íntimo do nosso ser. Fale conosco, eu peço, abre o nosso entendimento. Obrigado por esse privilégio e por essa pessoa estar acompanhando também. Amém. Graças a Deus. Então vou voltar a ler aqui a partir do versículo 1. Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então nós vimos que esses chifres são vassalos, são pessoas que vão estar subordinadas à besta, E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. Assim como o Satanás tentou ao Senhor Jesus, querendo entregar esse poder a ele, agora ele está entregando a besta, para que ele possa representá-la aqui na terra, o Satanás. No 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O comentário do 3 e 4 diz: a sua chaga mortal foi curada. Esta será uma tragédia do diabo para levar as pessoas a adorá-lo. Deus permitirá que Satanás opere grandes sinais que levarão muitos ao engano. Quando o mundo vir que a besta ferida mortalmente foi milagrosamente curada, se voltará para ela pensando tratar-se de um ser divino e a adorará. O anticristo tentará convencer o mundo, e principalmente os judeus, de que a sua tentação é promover a paz e a segurança entre as nações. De posse do poder do trono e da autoridade de Satanás, este homem do pecado fará proezas na terra e enganará muitas pessoas. Mateus 24, do 4 ao 5, Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Bom, vimos então que os chifres são vassalos, o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra e será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Então, nós vemos que o diabo ele vem tentando fazer a sua voz ser confirmada. Bom, agora, e o que se passa no versículo 3, Mas o ferimento mortal foi curado. O que isso significa? Lá no versículo 12 diz assim: cujo ferimento mortal havia sido curado. Então, ele reafirma o que aconteceu. Depois, no versículo 14, ele diz que fora ferida pela espada e, contudo, reviveu. Pois, o que significa essa ferida? Porque, ao longo desse capítulo, ele fala 3 vezes. Então, o triplo significado disso. Primeiro, o impulso satânico da imitação, que é tão forte que até a morte do cordeiro é imitada. Então, a imitação é feita uma vez que ele foi ferido mortalmente e depois ressuscitou. Então, ele quer imitar, ele quer enganar por meio desses artifícios. Segundo milagre, segundo significado,
o milagre satânico mentiroso da ressurreição, né? Então, ele é o artimanha da enganação. Então, ele consegue enganar aquela multidão que não pensa. Terceiro significado, um pano de fundo puramente histórico, profético, que é descrito detalhadamente em Apocalipse 17, no versículo 8, que vale a pena nós conferirmos agora. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Portanto, de Roma precederá, então, um perigo mortal, pois como em tempos antigos, essa potência mundial terá a pretensão de ser autoridade divina novamente. Com seus milagres, com suas capacidades ilimitadas, o Cristo aparente deixará então o mundo todo profundamente admirado. É o que está escrito no versículo 3b que nós vimos, né? O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. O mundo todo fica fascinado por esse super-homem que tudo pode e segue-o. Essa admiração significa o espanto diante do sobrenatural, porque há muitas pessoas que vivem hoje e que elas são extremamente materialistas no sentido, se eu não ver, eu também não creio. Então, porque elas conseguem ver, elas conseguem crer, né? Elas dependem dos 5 sentidos para elas manifestarem a sua crença. Nas explicações sobre o capítulo 17, no qual se fala muitos enganos do anticristo, então nós vamos entrar em mais pormenores depois. No entanto, já aqui nesse capítulo 13, João descreve Roma, a potência mundial romana, restaurada com os 10 entidades estatais e a autoridade da besta que tudo domina, o cruel despota pela graça satânica. Então, é isso que nós temos estudado agora. E vamos falar mais a respeito desse anticristo. No versículo 4 ele diz: e adorarão o dragão que deu à besta o seu poder, e adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. O comentário aqui diz: e foi-lhe dada uma boca, a exemplo do que vários reis, imperadores do passado fizeram. O anticristo proferirá palavras muito duras e arrogantes contra o Altíssimo e contra os que habitam no céu. Isso ocorrerá na segunda metade da grande tribulação, quando ele se autoproclamar o Deus deste mundo. Esse período será de 42 meses, ou 3 anos e meio. Muitos estudiosos das profecias bíblicas acreditam que o terceiro templo será reconstruído em Jerusalém. Inclusive, há um grupo de judeus trabalhando intensamente na elaboração de projetos, na preparação dos materiais que serão usados na construção e principalmente na confecção dos utensílios sagrados. Será exatamente nesse templo que o anticristo se assentará e ostentará como se fosse o próprio Deus, exatamente como o apóstolo Paulo profetizou aos cristãos em Tessalônica. Então, segundo Tessalonicenses 2, do 3 ao 4, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja que forte, né? Nós já podemos sentir um pouco desse espírito de apostasia em nosso meio, né? Pessoas apostatando da fé, abandonando a fé, né? E o que nós vemos também? Que Satanás, o dragão, dá tudo ao seu semelhante. A besta que aceita tudo. O trono, sua histórica posição de domínio e poder, a plenitude dos seus meios violentos
e autoridade e seu domínio. Por isso a besta é tão assustadoramente semelhante ao dragão. Então, imagine a fúria dele, né? Se muitos ditadores desse mundo que surgiram e que depois vieram a morrer, fizeram um grande estrago na humanidade, imagine o que essa besta fará, né? Então, nós encontramos um impulso de imitação muito forte em tudo que ele faz. E nós vemos o quanto ele deseja destruir, né? Todavia, graças ao Senhor, ao anticristo é dado somente um prazo limitado, ou seja, 42 meses. Foi o que nós vimos. Limitação. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele está limitado. Portanto, o poder das trevas, como também o anticristo, somente pode chegar aonde Deus permitir. Ele não pode fazer nem mais e nem menos. Isso também vale para a nossa vida. Nunca imagine que você está completamente à mercê do diabo. Ele somente pode ir até onde Deus permitir. Através das tribulações você é provado quanto à medida em que exerce a vitória de Jesus em seu dia a dia. Vamos conferir Tiago 1,12? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Por isso que ele tem esse limite, ele não pode ultrapassá-lo, né? Mas a tentação vem e vai sempre vir para nós enquanto estivermos vivos. A tentação vem, mas nós temos o escape. Jesus é o escape da tentação. Bom, o que nós vimos também? Que o anticristo, né, a besta, solucionará todos os problemas com uma só tacada. Então irromperá também o elemento religioso e endeusamento da besta. Toda a terra adorará então o dragão e a besta. Quer dizer, é tudo que ele sempre quis, né? Tudo que ele sempre desejou. Por isso que as pessoas, elas falam, né? Quem poderá ser contra ela? Quem é maior do que ela? Com isso, Satanás alcançou seu objetivo, o verdadeiro Cristo, o Cordeiro, é excluído dos pensamentos dos homens por causa da enganação que ele faz. Também nesse aspecto manifesta-se o motivo da imitação, pois o Senhor Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Está lá em João 10,30. Quem me vê, vê o Pai. Está em João 14,9. Também o anticristo pode dizer: quem me vê, vê o diabo, né? A besta personificada nela. A busca da humanidade por um homem forte estará satisfeita no anticristo. Ele terá uma influência tão grandiosa e ao mesmo tempo um poder de atração tão enorme que então muitos chefes de Estado terão grande prazer em entregar a soberania do seu país a ele. Então será tão forte, né, o que ele fará e os pensamentos deles que essas nações vão entregar. Por exemplo, hoje o que nós vemos? Né? Um parque de diversão, muitos líderes, né, brincando com armas nucleares, não sabem o que fazer com elas, querem proteger terras, ao mesmo tempo querem o orgulho, né, proteger o seu orgulho e querem fazer guerras aqui, ali, matar aqui, matar acolá. Então, o anticristo vai fazer um papel fundamental entre essas nações, que ele será como se fosse um adulto vindo dizendo: olha, eu venho trazer paz à terra, ele veio trazer ordem, e eu sei como utilizar isso tudo, percebe? Então, por isso que nós temos visto se levantar tantas nações contra nações, reinos contra reinos, guerras nucleares, parecendo que vai surgir mais cedo ou mais tarde, mas tudo isso Deus está permitindo para que possa vir o anticristo e ele então consumar essa obra de salvação. Vamos continuar lendo Apocalipse? No 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. E mais uma vez nós vemos, deu-lhe. Então, ele não tomou, né, por força, foi permitido. 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. O comentário diz assim: e foi-lhe permitido, durante a grande tribulação, o Altíssimo dará permissão ao anticristo para perseguir e tirar a vida de muitos fiéis. Ele destruirá seus corpos, mas não a sua fé.
Nessa época não haverá falsos cristãos, como existe hoje, pois não será possível ficar escondido. Todos terão que escolher um lado, ou servirão a Deus ou a Satanás. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, adorarão o anticristo, pois darão crédito às suas mentiras e rejeitarão o Senhor Jesus. Agora você entende por que eles falam, né? Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Porque agora ele está vencendo, foi dado poder para ele vencer. Então isso não é somente um endeusamento da besta, mas ao mesmo tempo também uma aceitação durante um tempo limitado do seu desejo milenar, pois o que Satanás já queria antes da fundação do mundo, ser igual ao Criador do céu e da terra. Isaías 14, 13 ao 14. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, e subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Por isso, Satanás teve esse desejo e agora realiza ele nesse instante, né? E quem são esses santos? Trata-se das inúmeras pessoas que não participarão do arrebatamento, aquelas que se converterão somente após o arrebatamento. Se o anticristo, com ódio louco, não profere blasfêmias contra Deus, contra seu santo nome e o seu tabernáculo celestial, mas também contra aqueles que estão no céu, quão grande deve ser o seu ódio e sua raiva contra aqueles que se converterem durante seu domínio na terra e lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, nós podemos fazer uma breve imaginação do que ficará e qual será o poder e a crueldade dele para com essas pessoas que vão professar uma fé em Deus, né? Nós podemos fazer uma breve imaginação e eu imagino quão duro será. Eu não quero estar aqui para ver nada disso. Eu quero estar com meu Senhor Jesus. E você também? Por isso, através do versículo 5 de Apocalipse 13, conclui-se claramente que durante 42 meses a besta terá autoridade absoluta e ilimitada, tanto no campo religioso como também no campo político. E nós vemos mais uma vez ele falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, não, o que o Espírito diz, porque agora o Espírito Santo está falando aqui mais uma vez em Apocalipse, para que nós tenhamos atenção a tudo que ele fala, né? No versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvidos, ouça. O Espírito Santo está falando através desse texto. Imagine quantas pessoas vão se converter ao ver que seus pais estavam certos quando ele falava sobre a volta do Senhor Jesus. Quantos filhos hoje desprezam seus pais quando eles falam da igreja? Vem para a igreja, vem buscar Jesus. O tempo está se findando e as pessoas pouco se importam. Quantos pais, né, desprezam o chamado dos seus filhos? Quantas pessoas desprezam o evangelismo nas ruas, né? Nós saímos praticamente todos os sábados para evangelizar as pessoas nas ruas e chamá-las para vir à igreja, e usamos até como argumento para chamá-las para a igreja, usamos um problema que ela tenha para incentivá-la a vir. Veja a que ponto chegamos, né? Para tentar trazer uma pessoa à igreja, tentar ir à ferida dela, né? Quando na verdade o simples fato de dizer venha buscar o Senhor Jesus era o suficiente para essas pessoas desejarem buscar a Deus. Nós não teríamos que ficar fazendo tantos sacrifícios para tentar chamar a pessoa a ouvir uma palavra, né? Então, imagine quantas pessoas hoje estão na igreja também que não obedecem à palavra de Deus, né? Elas simplesmente estão se sentindo bem por ir à igreja, têm um descargo de consciência, tipo, não, eu vou à igreja, então tá tudo bem comigo. E no fundo ela sabe que não está. Então, se Jesus voltasse nesse instante, muitas pessoas que estão dentro da igreja ficariam para trás. Quantas delas?
Será que você não faz parte de uma dessas que poderia ficar para trás? Então, ouça a voz do Espírito e volte-se para Deus de todo o seu coração para que Ele possa salvar você, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você. Até o próximo vídeo. Continuamos ainda nesse capítulo, tá bom? Fique bem.